Eu acho que o que eu mais escutei desde que eu vim morar na Argentina é que eu era muito corajosa. E eu pensei sobre isso durante muito tempo, porque para mim parecia uma decisão totalmente possível, né? Você decide alguma coisa que você quer para sua vida e você segue em frente. Só que não é uma decisão tão simples assim você ir morar em outro país, né? Em outra cidade já não é tão simples, você imagina em outro país, com outras pessoas, outras culturas. Mas aí eu descobri, de tanto pensar, que a coragem, ela não tá no fato de você decidir ir morar em outro lugar, mas ela tá no fato de você decidir sair de onde você está. Porque a nossa zona de conforto, ela é gostosa, entendeu? A gente tem tudo ali ao nosso alcance, as mesmas coisas, as mesmas pessoas. Então a gente fica pensando, por que eu vou mudar? Por que eu vou embora? Por que eu vou fazer novas amizades? Por que eu vou terminar um relacionamento? Só que é difícil sair da zona de conforto, principalmente por essas questões, porque você acaba deixando coisas, pessoas, para você seguir uma vida nova, né? No meu caso, eu vim sozinha. Eu conhecia uma pessoa que não é íntima, não é família, não é nada, mas eu vim sozinha. Então todas as pessoas que eu conheci foram aqui, desde que eu cheguei. E eu fiquei pensando, né, e refletindo sobre essa coragem que todo mundo fala. E realmente eu acho que é uma decisão que quando você decide, quando você toma essa decisão, quando você sente que é isso que você quer para sua vida, não tem nada nem ninguém que faça você voltar atrás. Eu lembro que quando eu decidi que eu ia embora, foi uma decisão assim, foi um alívio muito grande, porque parece que eu já estava com isso há muito tempo, mas eu não queria assumir para mim mesma, porque eu não queria assumir que tudo aquilo que eu fiz, todo o meu esforço, tudo que eu conquistei ia ficar para trás, porque você acaba escolhendo coisas e renunciando outras. Então eu precisei renunciar muita coisa, eu precisei renunciar muitas pessoas, pessoas que eu dou graças a Deus e pessoas que eu sinto muita falta, mas que hoje eu não me imagino em outro lugar. Eu não me imagino vivendo a vida que eu vivia antes, porque aquela vida que eu vivia antes, para mim, hoje, ela demonstrava, né? Ela demonstra, aliás, que era muito pouco o que eu vivia e que eu precisava de mais, entendeu? Eu merecia muito mais do que aquela mesmice, do que aquela rotina que não trazia nada de bom assim para mim, né? Eu achava que trazia, eu queria acreditar que trazia alguma coisa de boa para mim, mas na verdade é que não trazia não. Eu lembro exatamente da sensação de quando eu subi no avião a primeira vez e eu falei, nossa, agora é pra valer, né? E foi um alívio muito grande, assim, é uma liberdade muito grande que você sente. Óbvio que eu tive ajuda, não é uma decisão, como eu disse, não é uma decisão fácil, então você não decide de um dia para o outro, você não arruma suas coisas, você não se organiza de um dia para o outro. E eu recebi ajuda para poder viajar, tanto financeira, quanto emocional, quanto moral. Eu aceitei todas essas ajudas, porque se não fosse por isso, eu não ia estar aqui hoje. A minha decisão, claro, ela foi muito importante, acho que foi assim o ponto mais importante disso tudo, mas as pessoas que me ajudaram também foram muito importantes nesse processo. E sem esse apoio, eu não estaria aqui. Eu fico pensando assim, né? Quando alguém diz pra mim que não tem coragem de largar um trabalho ou de romper um relacionamento, de vender a sua casa, o seu carro, sei lá, para começar uma nova vida, eu fico pensando assim, o que essa pessoa deseja para ela mesma, porque eu naquela época eu achava que aquilo que eu tinha era ótimo, era maravilhoso, e hoje eu vejo que aquilo que eu tinha era migalha, né? Em todos os sentidos, pessoal, profissional, enfim, tudo. Tudo aquilo que eu tinha, que eu acreditava que era bom para mim, na verdade estava me diminuindo, eu precisava me encolher para caber em espaços que não eram meus. Eu fazia coisas que eu não gostava, trabalhava com coisas que eu não gostava. E só depois que você toma essa decisão, só depois que você começa a sua vida em outro lugar,
que você olha, que você expande o seu horizonte, que você vê que existem mais coisas, existem mais oportunidades, é que você se dá conta disso. Então, quando alguém fala assim pra mim, que não tem coragem ou que tem tanta coisa ainda pra fazer, que não sabe se vai ser possível, eu espero, assim, porque eu não posso mudar a vida de ninguém, eu não posso mudar as decisões de ninguém, mas eu espero que essa pessoa, ela realmente tire um momento pra pensar no que ela quer pra vida dela. Se aquilo ali traz felicidade pra ela. Porque depois que eu me dei conta que eu preciso de muito mais, eu mereço muito mais, seja profissionalmente falando, seja pessoalmente, enfim, todos os níveis da vida de uma pessoa, eu comecei a recusar tudo que era pouco para mim. Então, eu não me contento mais e eu não me deixo contentar mais com o que é pouco. Né? Eu mereço muito mais e eu vou atrás disso para que eu possa sentir que eu estou crescendo, ao invés de voltar, ao invés de regredir. Se você acha que você não tem coragem, ou se você acha que é impossível tomar uma decisão como essa, vale a pena pensar um pouquinho e pelo menos tentar. Como eu falei, eu não vim aqui sozinha, eu não cheguei aqui sozinha. A decisão foi minha, mas eu não cheguei aqui sozinha. E eu acho que é uma decisão que a gente precisa se abrir para a ajuda das pessoas, para alguém que te fale, olha, eu te empresto tanto para você poder viajar, ou eu te dou tanto para você poder viajar, ou eu te dou todo o apoio que você precisar se você quiser ir embora. Porque a gente tem medo. A gente tem medo. E a gente não tem medo de conhecer novos lugares. A gente tem medo de sair da onde a gente está. Porque quando a gente sai da nossa zona de conforto, a gente não sabe o que vem pela frente. Mas o fato de você conhecer um lugar novo, ele é uma sensação gostosa. Quando você vai de férias, por exemplo, para um lugar que você nunca foi, você fica com aquela sensação de que, nossa, eu vou conhecer um lugar novo, vou conhecer pessoas novas, nem que seja por uma semana. Essa sensação é uma sensação boa. Então a gente não tem medo de conhecer um lugar novo, de viver numa cidade nova, de viver num país novo. Não é esse o nosso medo. O nosso medo é de deixar tudo para trás. O medo que a gente tem é de não saber o que vem pela frente. E isso independe do lugar onde você esteja. Precisa de coragem? Depois de pensar bastante, precisa. Realmente precisa, porque não é fácil. Não é fácil você decidir que você não quer mais aquilo. Porque não envolve muitas vezes só você, envolve outras pessoas, envolve outras circunstâncias. Mas se eu não decido por mim, se eu não me coloco em primeiro lugar, se as minhas vontades, os meus desejos não vêm em primeiro lugar, eu permito que as pessoas façam o que elas quiserem com isso. E aí eu acabo vivendo a vida de outras pessoas, os sonhos de outras pessoas, acabo realizando objetivos que não são meus. Então, se você tem vontade de mudar, seja de trabalho, seja de casa, seja de cidade, ou se você tem vontade de morar em outro país, coloca um pouquinho mais de carinho nessa ideia, sabe? Dá um pouquinho mais de atenção para essa ideia. Porque as nossas vontades, os nossos sonhos, eles são pessoais demais, eles são importantes demais para a gente deixar de lado. Ah, mas fulano não quer que eu faça tal coisa. Fulano não tem que querer nada, meu bem. Quem tem que querer é você. Você tem que estar bem com a sua decisão, você tem que estar feliz. Se o outro não quer, isso é um problema do outro que ele tem que resolver com ele mesmo. Não tem nada a ver com você. Então, se essa é a sua vontade, abre mais espaço na sua vida para que isso aconteça. Permita que isso aconteça com você. Se permita viver essa experiência nova. Até porque se você não viver, você não vai saber se você gosta ou não, se vale a pena ou não, se você quer isso para sua vida ou não. Tem gente que precisa tentar para depois falar, bom, não é isso que eu quero, eu prefiro viver isso daqui. Legal, pelo menos você tentou, você foi. Não deixe isso passar, né? Não deixe essas vontades de lado. Não, traz ela para perto de você. Dá a mão para isso daí e fala, meu, agora a gente vai junto porque eu preciso fazer isso por mim, eu preciso me sentir realizado, eu preciso me sentir bem, eu preciso ver qual que é desse negócio. Você vai precisar de coragem. Você vai precisar tomar decisões e toda decisão que você toma, você acaba deixando alguma coisa para trás. Não se sinta mal por isso, não se sinta triste por isso, porque depois com o tempo você vai lidando com isso daí. Você acaba entendendo que é uma consequência das suas próprias decisões e que tá tudo bem, não tem problema nenhum. Mas não fique parado.
Não deixe de lado. Se alguma coisa começou a te incomodar, se você acha, bom, esse não é o meu lugar, esse não é o meu trabalho, esse não é o relacionamento que eu quero pra mim, dá um pouquinho mais de atenção pra isso. Presta um pouquinho mais de atenção. Pensa com carinho. Se coloque em primeiro lugar. E se você quiser ir pra onde for, acredita que você consegue.